Bom, pessoal, iniciando a nossa aula de hoje, só para fazer um lembrete aqui para todos. Hoje a gente vai estar conversando sobre transfusão sanguínea, que eu até mandei a aula no grupo para vocês, né? Na próxima aula, a gente vai estar conversando, deixa eu ver aqui. Nossa, a prova já está chegando, que bom! A prova vai ser dia 6 de abril, viu, gente? Então, se tudo permitir, se as condições permitirem, até então é dia 6 a prova, tá? Não sei se todo mundo conseguiu ver os vídeos que eu mandei no WhatsApp. Estamos até o pescoço com o trabalho, estamos correndo para associar o trabalho ao estágio. Gente, eu pretendo dar mais trabalhos, tá? Fiquem tranquilos. Amanhã, por exemplo, vocês vão fazer um trabalho que no final da aula eu já vou explicar o que vocês vão fazer, tá? Pessoal... A gente não acabou os slides da anemia ainda, não. Ai, não, jura? Não. Peraí, gente, deixa eu abrir aqui então. Aonde eu fui na anemias com vocês? Você parou em metabolismo do ferro. Mentira. Sério? Tá. A última coisa que eu anotei foi a fabricação das células vermelhas do sangue. Alguém mais lembra, gente? Prof, Professora, se a senhora quiser continuar essa aula não, começar a dar essa aula de hemoterapia, uma solução seria você gravar o restante da outra matéria e mandar para a gente depois, mas é só uma sugestão. Tá, não, mas eu queria realmente confirmar se eu não tinha dado tudo a aula de anemias, então eu não dei. Não, acabou, professora. Parou em metabolismo do ferro. Tá. Laura, Oi? na minha anotação tá até a anemia aplástica. E aí a gente estava falando sobre isso, cuidados paliativos, estava até isso, anemia hemolítica ou excesso de destruição. Mas você lembra que ela passou bem superficial, Laís? Ela falou assim, depois na próxima a gente continua direitinho. Foi a falsa que ela falou, não falou tudo. A minha anotação tá até aí também, mas ela falou bem superficial mesmo, porque já estava dando horário. Ok. Agora eu lembrei que eu fui até um pouquinho mais para frente, porque a Rose e a gente estava conversando sobre casos de anemias. Então eu lembro que eu fui até um pouquinho mais para frente. Eu vou começar aqui apresentando. Peraí. Vou continuar então de anemias e logo depois eu vou para a transfusão, tá? Transfusão é outro slide. Eu já mandei no grupo já para vocês, né? Deixa eu confirmar. Não mandou. Mandou. Assistência hemoterapia? Isso. Mandou. Beleza. Todo mundo tá vendo ela, gente? Sim. Beleza. Bom, pessoal, eu vou continuar aqui, então, o conteúdo de anemias e logo em seguida a gente vai para a transfusão. É a pergunta que um complementa ao outro, tá? Bom, a gente verificou nas últimas aulas que a gente conversou que temos diversos tipos de anemias, né? A mais comum, pessoal, é a anemia ferropriva, que é a anemia por deficiência de ferro. Tá? Então, a pessoa fica com falta de ferro ou por conta da alimentação, né, de algum sangramento, enfim, são várias causas que levam uma pessoa a ter a perca de ferro. Entre elas, a deficiência por vários fatores, idade, as mulheres, crianças e por aí vai. Então, esse é o tipo mais comum. Aí a gente falou também sobre a anemia megaloblástica, que agora eu lembro, que é uma deficiência da vitamina B12. A B12, pessoal, ela ajuda a formar células sanguíneas. Então, quando eu tenho a falta dela, eu vou ter provavelmente algum prejuízo aí na taxa, na distribuição de oxigênio. Então, por isso que fica com anemia, tá? A plástica, que é outro tipo de anemia, é uma das mais raras, pessoal, e é uma das mais perigosas. Por quê?
Não lembro se eu falei isso para vocês agora, mas aqui o princípio é que a medula óssea ela é destruída. E só para vocês terem uma ideia, quem produz células sanguíneas, seja concentrado de hemácias, seja glóbulos brancos, quem produz tudo isso é a nossa medula óssea. A nossa medula fica destruída, como que vai produzir, então, os componentes do sangue? Não vão ser produzidos. Então, é um tipo de anemia muito grave. Que aí, além da pessoa não ter glóbulos vermelhos, ela não vai ter nem plaquetas e nem glóbulos brancos. Ou seja, diversos problemas essa pessoa vai ter, ok? A gente falou também sobre a anemia hemolítica, que é quando esses glóbulos vermelhos, eles são destruídos antes do tempo. Então, vejam só, normalmente, gente, esses glóbulos duram cerca de 120 dias. E aqui nessa anemia, eles são destruídos bem antes. Então, acaba que o corpo não dá conta de produzir a tempo, porque está destruindo bastante coisa, ok? Um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Porque na hora que chegar nos pontos importantes, fiquem tranquilos que eu friso aqui para vocês. A gente tem também a anemia falciforme, né? Que é chamada desse nome porque parece em forma de foice, tá? E aí, com isso, olhem só, a hemácia, como alterou a sua estrutura, não vai distribuir oxigênio de uma maneira certa. Isso daqui a gente já conversou um pouquinho, né, que são várias as doenças que, às vezes, as condições do paciente que podem levar a um quadro de anemia, como, por exemplo, né, o paciente ter doença renal, o paciente fazer uma quimioterapia. Numa quimioterapia, por exemplo, né, gente, o paciente vai ter destruição de todas as células, então, por isso que ele pode ficar anêmico. Isso daqui é importante, tá, gente? Que são os sintomas gerais da anemia. De uma forma geral, pessoal, todos os tipos vão entrar dentro desses sintomas, tá? Que é a fadiga, né? A falta de apetite, palidez na pele, nas mucosas, dificuldade de aprendizagem, tonturas, né? Dor de cabeça. Então, tudo isso, de uma maneira geral, é presente em todas as anemias. Acho que a gente até conversou que a pessoa ela fica muito cansada, né? Vai fazer qualquer tipo de atividade, ela cansa, ela sente falta de ar, ela sente dispneia. Devido a isso, que como não tem hemoglobina, a hemoglobina é quem transporta o oxigênio, por isso que ela vai ter falta de ar, ok? Então, esses sintomas são comuns para todos. Para a gente... Vai devagar, professor, a gente faz anotação aqui também, tá? Não, mas aqui eu tô passando mais rápido, gente, porque eu parei praticamente aqui nos sintomas, tá? Tudo bem, gente? Tudo bem. Bom, para a gente ter certeza, pessoal, que a pessoa realmente está com anemia, além dos sintomas que eu relatei para vocês, a gente precisa fazer testes de exames laboratoriais. Como que a gente faz para poder ver isso? O hemograma, por exemplo, o exame de sangue, que eu acredito que todo mundo aqui já deve conhecer. Vocês já viram, pessoal, um hemograma? Sim. Já? Perfeito. Então, é por meio desse hemograma que a gente vai estar avaliando a taxa de hemoglobina que está no sangue, né? E aí, a partir disso, a gente vai tomar as decisões. Eu não sei se vocês se recordam quando vocês já viram um hemograma, mas é que, tipo assim, tem o resultado, assim, do lado, são várias coisas que está descrito nele. Tem hemoglobina, tem hematócrito, sei lá, tem plaqueta, tem um monte de coisa no hemograma. Aí tem o resultado e logo assim do ladinho, não sei se vocês se lembram, tem o padrão de normalidade, que aí tem o de mulher e o de homem. Esse padrão é diferente, geralmente as mulheres é considerado um intervalo um pouco mais baixo, né? Aí com isso, eles vão verificar, o médico vai verificar o quão grave que tá aquela anemia, as devidas providências, né? Eu não tô conseguindo voltar.
Bom, então, por meio do hemograma completo, a gente vai detectar o quanto que essa hemoglobina está baixa, ok? Aí, com isso, o médico vai verificar. Se ela tiver muito baixa, se tiver, por exemplo, isso vai ser até a continuação da aula de transfusão. Se tiver uma anemia leve, às vezes dá para a gente controlar com dieta, né, pessoal? Eu cheguei a colocar na lousa para vocês sobre aquela medicação que acelera a produção de glóbulos vermelhos ou não. Eu falei do Noripurum para vocês. Não. Que eu me lembro, não, professora. Falou sim, ela escreveu esse medicamento na lousa. Ah, então tá certo. Obrigada, Larissa. São, gente, é uma medicação que faz acelerar a produção de glóbulos vermelhos no sangue. Então, é um dos tratamentos, por exemplo, da anemia, tá? Porque faz acelerar a produção de hemoglobina. Só que pensem comigo, gente, se um paciente estiver com um nível de hemoglobina extremamente baixo, será que dá tempo dele tomar uma medicação, absorver, até fazer efeito? Vocês não acham que isso demora? O que vocês acham, gente? Depende, professora. Vamos pensar então, Laís, que você sofreu um acidente, que você perdeu muito sangue, você teve uma hemorragia muito grande. E aí, com isso, você tá com falta aí de hemoglobina no seu corpo. Naquele momento que você perdeu muito sangue, os médicos vão lá e te dão um Noripurum, te dá a medicação? O que vocês acham, gente? Não, aí tem que ser transfusão de sangue, né? Porque eu perdi demais. Exatamente esse ponto, pessoal. Então, a medicação, ela vai funcionar até certo ponto, ou seja, depende do nível de gravidade que tiver essa anemia. Se for uma anemia muito grave, só a medicação não vai resolver, porque aí eu vou precisar de algo imediato para poder controlar essa falta de hemocomponentes no sangue, ok? Aí, para o tratamento, gente, isso é de uma forma geral, né? Depende da gravidade. Então, a gente tem mudanças aí da dieta, né? Por exemplo, para suplementar o ferro, no caso, quando é uma anemia por falta de ferro. Se for uma anemia por conta de falta de B12, eu preciso implementar a vitamina B12, então, na minha dieta, né? Agora, se for uma anemia plástica, gente, que tem destruição da medula óssea, não tem o que fazer. Então, infelizmente, esse paciente ele vai estar à mercê de ser feito transfusão de sangue. E esse paciente não vai viver por muito tempo, porque é um caso muito grave, tá? Porque não só glóbulo vermelho ele não tem. Pensem comigo, ele não tem plaqueta e ele não tem glóbulo branco, ou seja, ele não tem imunidade. E caso ele sofra qualquer tipo de corte, ele vai sangrar bastante, né? Porque não tem como coagular. Então, é muito grave isso. E oxigênio, né? Às vezes, se for necessário, porque o paciente vai ter falta de ar, então a gente vai dosando com essas formas de tratamento, ok? Dieta, então, medicamentos, até transfusão e oxigênio. Vocês verem, tá, gente? Que são os medicamentos que a gente tem aqui no tratamento. Então, ó, eu falei para vocês do Noripurum. O Noripurum a gente tem tanto por comprimido quanto por via endovenosa, até intramuscular, tá? E só assim, uma curiosidade para vocês, que o intramuscular dele é um líquido vermelho bem oleoso. Então, na hora de administrar isso no paciente, com bastante cautela, porque dói, tá? Não sei se já aconteceu de vocês, de alguém administrar isso no paciente. E aí, pessoal, para cada um dos sintomas, a gente vai vendo, né, as complicações. Então, o paciente com uma fadiga tem que evitar tarefas bruscas, né, com esforço físico. Cuidado, por exemplo, se for um paciente com anemia da gravidez, porque aí isso tem maior probabilidade de um parto prematuro,
tá? E as complicações nas crianças, igual eu estava falando para vocês que é um grupo que acontece mais essas anemias, então a gente tem que ficar de olho, porque senão isso vai prejudicar o crescimento e o desenvolvimento dessa criança, tá? Por isso que tem que fazer o tratamento certinho. Problemas cardíacos o paciente pode ter por conta de anemia, porque aí os batimentos podem ficar muito rápidos ou irregulares por muito tempo, e isso prejudica, né? E uma anemia não tratada, gente, se for muito grave, pode até, por exemplo, levar à morte. Então, por isso que a gente precisa tratar. Por que eles falam que a anemia vira leucemia? Fala de novo, que cortou. Por que eles falam que a anemia pode virar leucemia? Não é. Deixa eu pôr o microfone. Desculpa, não perguntou, né? Bom, não é, pessoal, que a anemia pode virar a leucemia, não é assim. É que, por exemplo, a leucemia, que é uma doença no sangue, nos hemocomponentes, tem como um dos sintomas a anemia. Tem, então, como falta, por exemplo, a hemoglobina, a falta do ferro. Então, não necessariamente uma pessoa que tem anemia, ela vai virar uma leucemia. Só que o contrário é verdadeiro. Uma pessoa que tem leucemia vai ter anemia, entendeu? Então, não é que ela vai se transformar em leucemia, não. Ela é um dos sintomas da leucemia, ok? Para a pessoa desenvolver leucemia, gente, é uma série de outras coisas que tem que acontecer. Então, fator genético, enfim, aí entra na área de oncologia. Mas não necessariamente quer dizer que a falta de ferro vai levar a pessoa a ter um câncer, ok? Esse eu respondi, Karina. Sim, professora, obrigado. Bom, pessoal, entre os cuidados de enfermagem, então, para esse paciente, olhem só, ver o quanto que esse paciente vai realizar suas atividades, né? Promover o repouso para esse paciente, para evitar essa falta de ar, e observar, né, essas questões da marcha do paciente, porque de repente uma queda, ele pode cair, e aí a gente vai ter outros problemas, né? E a gente verificar esses sinais de retenção hídrica. Então, como vocês podem ver aqui na fotinha, o pé está edemaciado. Isso vai acontecer na anemia, gente, porque como os componentes estão muito baixos, às vezes o retorno venoso desse sangue fica prejudicado. E aí, com isso, fica acumulado, principalmente nos membros inferiores, né? Causando o inchaço nesse paciente. Então, a gente tem que observar e examinar o quão inchado está, tá? Já ouviram falar de um teste que se chama teste sinal de cacife? Já ouviram falar disso? Não. Não. Não entendi, professora. Eu vou colocar aqui, ó. Opa, escrito, tá faltando. Sinal de cacife, verificação de edema. Esse sinal, pessoal, quem quiser às vezes dar uma perguntada aí direitinho no Google e vocês vão ver certinho o que é. Pode falar, Laís. Professora, por que a criança ela é mais propícia a ter uma anemia, a desenvolver anemia? A criança, vários fatores. Uma que ela está em uma fase que ela demanda mais ferro do que ela precisa, porque ela está crescendo, ela está desenvolvendo. Então, teoricamente, ela gasta muito mais, vou colocar entre aspas, não é energia, mas ela gasta muito mais o ferro por conta que ela está em crescimento e está em desenvolvimento. Então, por isso que ela é mais propensa a ter anemia. E aí, o que a gente tem que fazer para reduzir isso? Se for um bebê, leite materno. Bebês que, por exemplo, não amamentam, gente, não sei se vocês se lembram, tá no comecinho dessa aula.
O leite materno tem uma possibilidade de absorver mais o ferro dentro do organismo do bebê. Então, aquele bebê que usa fórmula, por exemplo, ele não vai ter mais a capacidade de absorção do ferro igual aquele que amamenta. Então, com certeza, ele vai ser mais propenso a ter uma anemia, ok? Tudo bem? Obrigada. Eu acho que você já tinha falado isso, mas eu tinha esquecido. Obrigada. Imagina, você vai perguntando. Bom, gente, esse sinal de cacifo aí que eu coloquei aqui no chat é para a gente verificar o quanto de inchado está o membro inferior, por exemplo, do paciente. É um teste muito simples. É que agora, como eu estou sem câmera, também fica meio difícil. Igual vocês estão vendo aqui na foto que tem um dedo aqui cutucando aqui o pé, vocês estão vendo que, ó, afundou aqui a pele. Com base no tanto que vai afundar, a gente vai classificar se ele está muito inchado ou pouco inchado. Essa classificação, gente, ela varia de até o número 4. Então, por exemplo, se você foi lá e apertou o tornozelo do paciente e o seu dedo afundou bastante, está bem fundo e demorou para voltar. Aí você coloca que ele está no grau 4, por exemplo, de inchaço, tá? Isso é no olho, é na avaliação mesmo de vocês que vocês vão ver isso. Professora, Quem me chamou? Maxuane, boa noite. Boa noite. Perguntar, aí no caso vai anotar, você falando, no prontuário? Isso. Você fez, por exemplo, esse sinal de cacifo, e aí logo em seguida você anota no prontuário. Por exemplo, cacifo 4 positivo. Quer dizer que está o mais grave dos inchaços, entendeu? Ô, professora, Entendi, obrigada. mas isso é de responsabilidade do técnico fazer esse procedimento? É de responsabilidade de toda a enfermagem, viu? Não só do técnico. Eu, por exemplo, como enfermeira, se eu for avaliar um paciente e ele tiver evidenciado, eu tenho que colocar isso na minha anotação. O técnico ou o auxiliar de enfermagem, se vê que o paciente está edemaciado, a mesma coisa, tá, gente? Não é privativo de nenhuma das funções, não. Ok? Bom, pessoal, terminando aqui essa parte, então, outros cuidados, né, que a gente vai ter com esse paciente vai ser de orientação com relação à dieta, né? Então, uma nutrição adequada, com ferro, proteínas, evitar bebidas alcoólicas, porque, olhem só, o álcool vai interferir com a absorção de ferro, né? E deixa eu ver aqui mais. Aí a gente vai dar as orientações com relação, principalmente a fontes de proteínas, né, fibras, evitar alguns alimentos. Isso eu acho que eu falei para vocês. Lembra que tem alguns alimentos que a gente não pode comer ao mesmo tempo de outros, que vai inibir a absorção do ferro? Então a gente precisa dar essas orientações para o paciente, tá? Ele até pode comer, por exemplo, o ovo junto com a carne e com o feijão. Só que ele pode comer o ovo em horário separado, porque senão vai atrapalhar a absorção desse ferro, ok? Tudo bem, gente? Laura, na observação que fala que na anemia falciforme inclui instruir medidas para prevenir crise, quer dizer que esse paciente ele tem que ter um cuidado mais especial porque pode aumentar a anemia dele durante o tempo, é isso? O grau da anemia dele pode aumentar se ele não cuidar? Peraí, eu voltei aqui, deixa eu ler, peraí. É porque na anemia falciforme, Laís, o que está de errado é a estrutura da hemácia. Isso não tem como a gente evitar, né? Só que tem algumas situações que desencadeiam que essa alteração da hemácia, ela fique mais acelerada, vamos dizer assim. Então, por isso que a gente previne crises. Então, para essas pessoas, por exemplo, evitar estresse, desidratação, tudo isso pode gerar que essas hemácias, esses componentes, fiquem cada vez, vamos falar, de uma forma que é errada, que aí vai prejudicar mais esse paciente.
Então, uma desidratação pode levar a perder ainda mais hemácia. Então, por isso que a gente tem que prevenir essas complicações, ok? Perfeito, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professora, Pode falar. tem uma dúvida que você falou que não pode misturar certos tipos de alimento. Como que é? Você poderia me explicar? Por favor. Ó, aqui, por exemplo, alimentos, pessoal, que eles inibem a absorção do ferro. Então, por exemplo, ovos. Por exemplo, às vezes você ingerir um prato que tem o carboidrato, que tem uma proteína, então tem uma carne, que tem as verduras e ainda tem o ovo. É uma fonte de gordura, né? E é uma fonte de proteína também. Só que o ovo, ele inibe a absorção do ferro. Então, na hora que você está ingerindo, por exemplo, a couve e a proteína, que são o feijão, que é tudo constituído por ferro, e você come o ovo junto, meio que um vai anular o outro, entendeu? Porque você está comendo na mesma hora. Então, o paciente tem problema nenhum, a gente come. Só que o paciente que tem anemia, por exemplo, é recomendado Tá que falhando, professora, tá falhando. Às vezes. feche o seu microfone. Tá dando interferência, professora. Agora. Confirmem no chat, por favor. Deixa eu ver se tem alguém com coisa aberta. Alguém que tá com câmera aberta, gente? Aqui. Se tiver alguém com câmera ou com microfone aberto, fechem por gentileza, tá? Vou tentar falar um pouquinho mais devagar, que a minha internet aqui tá boa. Bom, pessoal, tem alguns alimentos que, quando a gente ingere junto com outros, por exemplo, com ferro, um inibe o outro. É o mesmo princípio quando a gente, por exemplo, toma, às vezes, medicações juntas na mesma hora e uma anula o efeito da outra. É esse mesmo princípio. O paciente, por exemplo, em uma refeição, em um almoço, ele vai lá e come o carboidrato, a carne, né, o ferro, o feijão, e aí come o ovo junto, por exemplo. O ovo vai fazer com que esse ferro não seja tão absorvido. Essa orientação que a gente dá para o paciente, ok? Então, no caso, professora, não pode misturar o ovo com o feijão, assim. Não, o feijão tem ferro. Então, o que não pode misturar? Separado. Tipo, em prato separado, não pode comer junto. Isso mesmo. Entendi. Obrigada. Ok, então. Eu vou parar aqui a apresentação. O que foi, então, de importante aqui dessa aula? Saber dos sintomas, então, da anemia e as formas da gente tratar, ok? Agora eu vou começar a apresentar a outra aula de transfusão. Alguém tem mais alguma dúvida com relação a anemias? Bom, gente, vou falar então agora sobre transfusão. Qualquer coisa, vocês vão me parando aqui. Se cortou alguma coisa, vocês me param também, que eu explico de novo, tá? Vou tentar falar mais devagar para dar para vocês entenderem. Gente, aula de transfusão sanguínea. Transfusão não é um processo tão simples como vocês pensam, né? Falando um pouquinho da história, só para vocês conhecerem, essa é uma prática já muito antiga, tá? Que antigamente era vista já desde o Império Romano, para vocês terem uma ideia, e era considerada uma prática de misticismo, que tem a ver com bruxarias, magias, enfim. E era já uma prática que
Desde aquela época, algumas religiões condenavam. Hoje a gente tem, por exemplo, os testemunhos de Jeová que não aceitam, então, a transfusão de sangue, ok? Então já é uma prática muito antiga. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui, gente, é doador de sangue? Eu sou, professora. Ah, Eu legal. também sou. Gente, alguém, então, um de vocês consegue me falar como que é o processo de doação? Você chega lá e acontece o quê? Primeiro você tem que dar seu nome, seus dados na recepção, né, para eles anotarem. Aí a segunda parte é fazer as medidas, pegar os sinais vitais, que ele já faz até o teste para ver se você está com anemia. Aí depois tem uma entrevista com o médico ou com a enfermeira, que aí você fala tudo, faz a sua anamnese para ver se você está apto ou não a doar. Aí depois que você segue para a área de coleta. E é coisa de 10 minutos, mais ou menos, assim. Aí depois da doação você tem que ficar lá por um tempo sentado. Depois você pode ir para a área lá tomar o lanche. E só, tipo assim, depois de 15 minutos, mais ou menos, que você tá liberado para ir embora. Porque você tem que ficar um tempo ali ainda. Tem o Perfeito. lanchinho antes também, Gustavo. Ah, legal. Não, tem também. Tem que estar bem alimentado. Bom, eu fiz essa pergunta para vocês, gente, para que vocês possam entender, quem ainda não fez a doação, que não é um processo assim tão simples como vocês pensam, né? A doação, ela perpassa diversas etapas. Então, eu vou explicar cada uma delas aqui para vocês entenderem certinho por que é tão minucioso, ou seja, por que é tão, assim, cuidadoso, tá? A transfusão, então, a coleta é feita por meio dessas bolsas plásticas, que eu acho que todo mundo já deve ter visto alguma vez, né? E a gente sabe que hoje, por exemplo, a coleta, gente, é uma doação voluntária, né? Não tem como, por exemplo, a gente, né, doar recebendo dinheiro, um pouquinho disso. Mas por conta de ser algo voluntário, sempre está em falta a doação. Gustavo, desliga seu áudio. Ah, obrigada. Gustavo, desliga seu áudio. Fecha seu microfone. Aí a gente tem aqui um pouquinho também da história. Como é uma prática muito antiga, não é desde agora que a gente está com falta de doação. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, o exemplo do HIV, né, que é a AIDS. Quando surgiu o HIV... Professora, o slide que a senhora mandou nosso não tem isso aí, não? Não tem mesmo, mas fica tranquila que esse daqui é só um pouquinho de história, mais curiosidade, tá? Desde a época que surgiu, pessoal, o HIV, que foi uma doença que na época, né, foi tida como, nossa, algo desconhecido, grave, que mata, igual a gente está vendo, por exemplo, hoje com o Covid. Naquela época, quando surgiu o HIV, a taxa de doação de sangue diminuiu drasticamente, gente. Aí, com isso, os bancos de sangue ficaram com bastante perca. E aí, pensem comigo, gente, precisava, às vezes, de doação, não tinha como contar, né? Porque não tinha disponível aí o sangue para poder doar. Então, a gente tinha uma situação muito grave. Hoje, inclusive, gente, se a gente parar para pensar também no Covid, a gente teve um atraso também, né, muito grande de tratamento de várias doenças. Então, tratamento de câncer hoje, por conta desses fechamentos que a gente está vendo do Covid, tudo isso atrapalhou e com certeza vai ter um impacto. A doação também hoje, só para vocês terem uma ideia, tá baixíssimo o estoque, gente. Então, eu, por exemplo, que sou doadora de sangue, recebendo mensagem no meu celular quase que toda semana, do próprio Hemocentro, falando assim, venha doar, o seu sangue está em falta. Não sei se as outras pessoas que são doadores, né, já receberam essas mensagens no celular também. Mas eles sempre estão, assim, estimulando, né, pedindo a coleta para essas pessoas. Gente, meu microfone tá normal. O resto das pessoas está muito baixo também? Tá para vocês? Bastante.
Mas o áudio tá Falhando. baixo? Eu acho que pode Tá ser falhando. que depende do jeito que a senhora movimenta, às vezes, sabe? Não sei se tá de fone ou não. Não, Acho não que tô de tem a ver fone. com isso. Tá. Porque tem hora que some e aí vai voltando devagar e fica muito alto. Desculpa, gente. É desse jeito mesmo. As tecnologias nos atrapalham às vezes. Eu vou tentar ficar mais quietinha, tá? Porque eu não paro quieta mesmo. Bom, gente, então, como eu estava falando para vocês, o estoque hoje das doações estão muito baixas, né? E aí, com isso, eles tentam, de uma forma ou de outra, recrutar essas pessoas para doar. Então, liga, manda mensagem, enfim, eles tentam de diversas formas fazer com que a doação aconteça. Só para vocês terem uma ideia, gente, tem outros lugares, não aqui no Brasil, tá? Que a doação de sangue, ela não é voluntária. Ou seja, a pessoa que vai lá doar, ela recebe um prêmio em dinheiro, né? Ou então ela recebe um bônus, algum outro tipo de prêmio, às vezes uma cesta básica, enfim. E agora vocês imaginam, gente, se a transfusão aqui no Brasil paga, certeza que a gente não ia ter falta de qualquer tipo de hemocomponente. Ia virar um caos, né? O Hemocentro ia ter filas e filas aí de pessoas para doar. Só que não é a nossa realidade, então, isso aqui. Aqui, essa doação, gente, ela tá como voluntária na segunda-feira, porque, teoricamente, a segunda é um dia, assim, mais tranquilo, sabe, para doar. E agora, eu vou mostrar para vocês uma figura bem importante. Guia de doação de sangue. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas para cada grupo sanguíneo, a gente tem uma doação diferente. Então, a gente vai poder doar para certos tipos de grupos sanguíneos e a gente pode receber a doação, se a gente precisar, de alguns grupos sanguíneos. Não é todo mundo que tem o mesmo tipo de sangue. Ah, como que faz para a gente ter a formação disso, do tipo do grupo sanguíneo? Isso é lá na fecundação, na união dos gametas, né? Que vai acontecer, então, a genética do pai ou da mãe e vai formar o grupo sanguíneo, ok? O que eu queria mostrar disso para vocês, gente? Olhem que interessante. Tipo O negativo. Alguém aqui é tipo O negativo, gente? Só para eu saber? Deixa eu ver aqui no Eu sou professora negativo. Ah, então, olhem só essa figurinha. Eu ativo. Ai, gente, peraí, confundi. Opa. Olhem quem é do tipo negativo, gente. Pode doar o sangue para todo mundo, para todos os grupos sanguíneos, para todos os tipos. Só que se precisar de sangue, ou seja, se a Karina precisar de sangue, ela só vai poder receber de quem for O negativo. E é raro, viu, esse tipo de grupo sanguíneo. Então, caso ela precise, não vai poder receber de qualquer um. É só de quem for do mesmo tipo sanguíneo que ela. Então, aí a gente tem um problema. O O negativo, gente, é do mesmo tipo que o meu. Oi? O meu filho é do mesmo tipo que o meu, O negativo. Ah, sim. E aí, pessoal, como ele é um tipo mais raro, ele sempre está em falta no banco de sangue. Tá? Professora, Pode falar. poderia me repetir de novo? É porque tá falhando seu microfone, eu não escutei o que você falou. Do O negativo e... O negativo, conforme você vê aí na figura, é um tipo de sangue que pode doar para todo mundo, todos os tipos. Só que se essa pessoa precisar de sangue, ela só pode receber da pessoa que for O negativo, entendeu? Então fica muito restrito, ela só pode receber dessa pessoa. Só O negativo, então. Isso. Recebe só O negativo. Vocês estão vendo a figura, né, gente? Sim. Ok. Sim. Beleza. Bom, aí eu vou trazer outro exemplo para vocês. É AB positivo? Eu, professora. Ah, legal, Leide. Olhem só, gente, quem é AB positivo. Pode doar só para quem é AB positivo,
Só que aí, na hora de receber, recebe de todo mundo, pode receber de qualquer tipo de sangue. Ou seja, a Leide pode ficar despreocupada que se ela precisar de sangue, ela pode receber de qualquer um, né? O contrário do O, por exemplo, né? Aí, para cada outro tipo de grupo, gente, a gente tem uma forma diferente. Igual vocês veem aí na tabelinha. Quem, por exemplo, é A positivo, recebe O do A positivo, pode doar para o A positivo e AB. Agora, pode receber dos As e dos Os. Tá? Eu não vou passar aqui todos aqui com vocês, não, porque é só vocês olharem essa tabelinha. Jogar ela no grupo de vocês também, ok? Tranquilo, pessoal? Sim. Tranquilo. Beleza. Eu já vou chegar aqui no Marlon, tá? Eu tava falando, gente, as ações, elas estão cada vez mais escassas, né? E antes a gente tinha, assim, um preconceito muito grande. Aliás, isso é uma coisa muito recente que mudou, inclusive, do porquê essas doações são baixas, né? Primeiro que as pessoas não querem mesmo irem doar, porque é voluntário, não tem tempo, enfim. E também, gente, que antigamente, não tão antigamente, os homossexuais, eles eram proibidos de fazerem doação de sangue. Isso mudou, não é mais assim. Eu acho que foi modificado com um projeto de lei de cerca de 2 anos atrás, que os homossexuais agora já podem fazer a doação. Só que a gente ainda tem um problema muito grande com essa questão toda de preconceito, gente. Se vocês pararem para pensar, por exemplo, o Brasil é um país que hoje ainda as pessoas são muito preconceituosas. E aí a gente vê que, por exemplo, hoje, na hora que eu estava dando essa aula para outra turma, um dos alunos falou, professora, eu fui tentar doar, eu sou homossexual e eles me trataram muito mal. Então, você acha que uma pessoa dessas vai voltar? Esse aluno, por exemplo, gente, falou que não vai mais voltar na doação. Doar mais. Então, assim, Ô, professora, pode falar. mas eles fazem esse tipo de pergunta se você é Uhum. homossexual? Sim, durante a entrevista, eu não sei se você lembra que o Gustavo estava falando, né? Que tem várias etapas. Durante a entrevista com o enfermeiro, ele vai te perguntar várias coisas. Uma delas é se você tem relação com pessoas do mesmo sexo, né? Por quê, gente? Porque isso é ainda considerado um comportamento teoricamente de risco, tá? E esse era um dos motivos, inclusive, que eles proibiam os homossexuais de fazerem doação. E a gente sabe que hoje não é essa a realidade, né? Qualquer tipo de pessoa pode ter um comportamento de risco. Então, essa realidade está mudando. Só que isso é um processo que vai mudar aos poucos. Tá? E você ainda quer falar alguma coisa? Porque sua mãozinha ainda está levantada aqui para mim. De quem? Da Leide. Desculpa, achei que você falou eu. Não? Oi, professora. A mão aqui está levantada. Você quer falar alguma coisa? Não, foi a hora que eu falei do meu tipo sanguíneo. Ah, tá ok. Pode falar, Maxilane. Não, é porque tá falhando, só isso. O áudio. Aqui bem próximo do computador, tá? Eu acho que se eu entrar e sair de novo, gente... Peraí, vou entrar e sair de novo, tá? Fica aí, todo mundo. Gente, eu acho que vocês apertaram a mãozinha de novo, some daqui as Voltei, mãozinhas de gente. Maxilane e Leide. Tá melhor?
Agora tá. Tá, vou ficar quietinha então. Laura, Ela, oi. deixa eu fazer uma pergunta. Transfusão sanguínea e hemoterapia é a mesma coisa? Hemoterapia quer dizer hemocomponentes. O que são os hemocomponentes? Hemácia, glóbulo branco, plaquetas, tá? Então, quando eu falo de transfusão, eu falo de transfusão de hemocomponentes, de hemoterapia. Resumindo, mesma. Todo mundo vendo minha tela? Não, mas sua voz travou. Sim, Agora que gravando, voltou. professora, seu áudio. Bom, gente, falando aqui então dessa aula. Os hemocomponentes, a composição do sangue, a gente já viu na aula, então, passada de anemias. Então, só relembrando. Dentro do sangue a gente tem plasma, a gente tem glóbulo vermelho, glóbulo branco e plaquetas, ok? Quais são as indicações, então, básicas para uma transfusão, gente? Para transporte de oxigênio, né? Para dar equilíbrio para o corpo e, às vezes, para restaurar o volume sanguíneo. Então, por exemplo, em um corte, né, em uma hemorragia, em um acidente, a pessoa perdeu muito volume. E aí, com isso, a gente precisa, né, restaurar esse volume, ok? Isso daqui é uma curiosidade, tá, pessoal? Só para vocês verem aqui. A gente tem alguns regulamentos legais do ponto de vista de leis para normatizar as ações, o trabalho, né, dentro desses serviços de hemoterapia. Igual vocês podem ver aqui. A gente tem resoluções do COFEN, resolução de 511 de 2016, que fala como que tem que ser a atuação do técnico de enfermagem em hemoterapia, tá? E ainda tem outra resolução que proíbe a prática de autohemoterapia por profissionais da enfermagem. O que é isso, gente? É quando o profissional ele não pode, por si só, decidir uma transfusão e nem aplicar a si próprio, ok? Alguém tem interesse, gente, em trabalhar com isso? Não tem interesse, ninguém? Como que trabalha com isso, professora? Geralmente, pessoal, é concurso público, tá? Inclusive, alguns tempos atrás, teve abertura de concurso tanto em Franca quanto em Ribeirão, no Hemocentro. E só para vocês saberem, ganha bem e é um trabalho muito legal, gente. É de segunda a sexta ou segunda a sábado e você vai ficar tranquilinha lá no ar-condicionado, O que você né? faz? Só fazendo coleta de sangue boa. Oi, Karina, desculpa. O que você perguntou que eu não ouvi? Karina, você tá aí? Tô, professora, o que você falou? Eu não entendi o que você perguntou. Foi isso mesmo, o que fazia? Ah, tá. Geralmente é concurso, tá, gente? Até pra tirar sangue tem que prestar concurso, meu Deus. Não, para trabalhar. Tá, no Hemocentro. Tá? Para trabalhar precisa. Bom, gente, estava falando então para vocês, né, sobre como que é toda a recepção e como que a gente faz para doar, e agora eu vou passar passo a passo. Então, a gente... Professora, Oi, pode falar. mas aí no caso tem que ter a graduação de enfermagem? Não, tem o Pelo que eu não- técnico e auxiliar de enfermagem que trabalha no Hemocentro. Aí já pode, né? Faz concurso público aí já pode. Isso, só vocês terem o porém. Entendi. Obrigada. Bom, gente, na hora da recepção, então, o paciente chega, o que é importante a gente saber? Olhem só. Portar um documento de identidade, trazer escrito o nome, né, o nome do paciente, a data de nascimento, dormir por pelo menos 6 horas. Por que isso, gente? Pensem comigo.
a privação de sono, quando a gente fica muito tempo sem dormir direito, isso vai ter um impacto no nosso sistema fisiológico. Então, teoricamente, a pessoa que não dorme bem, não dorme direito, não vai ser uma bolsa de sangue, vamos dizer assim, de tão qualidade. Então, por isso que a pessoa tem que dormir bem, tá? Não Pessoa que ingerir. faz uso de drogas não pode doar sangue. Não pode. Nem ingerir bebidas alcoólicas por pelo menos 24 horas, tá? Então, se, por exemplo, você bebeu no domingo, você não pode doar sangue na segunda-feira, tem que esperar aí uns 2 dias, tá? Se for drogas, gente, drogas é um tempo que demora ainda mais, tá? Dependendo da causa que for usada. Professora, eu faço uso de um medicamento para enxaqueca e eu tenho que ficar 10 dias sem tomar para estar fazendo a doação de sangue. Uhum. É como se fosse o mesmo princípio, gente, de algum tipo de droga, tá? Porque a medicação é uma droga. E a gente tem medicamentos que têm um efeito mais tóxico, mais pesado, que demora, às vezes, para sair do organismo. Então, por isso que, em alguns desses casos, é levado mais dias ainda para poder a pessoa conseguir doar, tá? O que mais, gente? Professora, Pode falar. tem uma porcentagem de sangue que é retirado? Tipo, tem um número assim? Você fala antes da doação? Não, tipo, na hora da doação, tipo, elas tiram, sei lá, 500 ml, só uma exposição. Eu já vou apresentar para vocês. Bom, gente, outra recomendação aqui é que a pessoa que vai doar vira alimentada, né? Mas é uma alimentação leve, né? Se, por exemplo, hoje, domingo, eu como uma feijoada na minha casa, eu não posso fazer a doação na segunda-feira, porque todas as moléculas de gordura, né, alimentação pesada, carregada, vai estar no meu sangue. Então, isso inviabiliza a doação. Então, é uma alimentação leve, tá? A pessoa aqui, onde a gente está, tem que ter idade de 18 até 65 anos e peso mínimo de 50 quilos, no caso das mulheres, tá? Os homens é mínimo 51 quilos para fazer doação. Aí, beleza, gente. Vocês chegaram, então, lá na recepção, já fizeram a triagem, né? Agora vocês vão fazer um exame rápido, que é chamado aqui de pré-triagem, aonde o profissional, olhem só, vai ver os sinais vitais e vai ver o hematócrito. O que é isso, gente? Eles vão ver o quanto de ferro que tem no seu organismo, tá? É um exame rápido que eles vão lá, fura o dedo e já dá o resultado na hora, tá? Teve uma pessoa de um grupo, eu não lembro se era o de vocês, o 3A, que falou que fez uma doação e agora eles não estão furando mais o dedo, que tem um exame que eles fazem que não precisa mais furar. A última vez que eu doei, que faz algum tempo, tinha que furar, tá? Então eu não vou saber falar pra vocês, não. Fui eu que falei. É um aparelho igual um oxímetro. Ele agora vê até a pressão já nesse aparelhinho. Você não precisa furar pra nada mais. Ah, legal. Eu lembrava disso. Mas como eu disse, gente, faz muito tempo que eu não dou. Então, e a última vez que era furado mesmo. Mas bom que agora a gente tem essa opção. É porque da última vez a senhora ficou com trauma, né? Passou mal nas calçadas. Ai, gente, nem me fala. Bom, pessoal, logo depois, então, de fazer essa pré-triagem, olhem só, a gente vai para uma triagem clínica, que é a entrevista que o Gustavo estava falando. Nessa entrevista, gente, é abordado tudo. Então, todas as condições de saúde, vai perguntar se você tem alguma doença, que medicação que você toma, quais são os seus hábitos de vida, então, se você faz exercício, com o que você trabalha, se você tem parceiro fixo de relação sexual, se não, se você namora, enfim, vão te perguntar tudo. E os intervalos também das doações é algo para ser considerado. Então, só para você... Professora, Oi, pode falar. assim, o que esse tipo de perguntas interfere? Por que é feito essa triagem aí?
para identificar possíveis riscos, né, ou possíveis contaminações em uma bolsa, em uma transfusão, tá? Então, igual eu falei para vocês, o Hemocentro, todo esse processo de doação, eles são muito minuciosos. E mesmo assim, eles fazendo uma burocracia danada, a gente ainda tem muito risco com doação. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem algumas doenças, pessoal, que elas têm um período que elas ficam em janela imunológica, que a gente chama, né? E aí, durante esse período, pode dar um falso negativo e a pessoa tá com uma doença e infectar outra. Então, por exemplo, o HIV. O HIV, ele demora alguns anos para poder a doença começar a reproduzir e ter sintomas. Durante esse período de janela imunológica, o paciente pode fazer teste de HIV e dar negativo. Então, pensem comigo, se essa pessoa com teste de HIV negativo vai lá e doa sangue, gente. Vai transmitir, então, para quem vai estar recebendo. Acho que aconteceu um caso no estado de São Paulo, de numa transfusão de sangue com o sangue contaminado com o vírus do HIV. Então, e é um processo, assim, que é muito complicado, porque são várias doenças. Eu trouxe aqui o exemplo do HIV, mas a gente pode ter outras transmissões de infecção. Eu vou chegar aqui numa parte que eu vou mostrar para vocês que, só um minutinho, que além desse exame aqui do hematócrito, para ver o quanto de ferro que tem, eles fazem vários outros exames, gente. Eles fazem teste rápido de HIV, de sífilis, de Chagas. Só que, e se a pessoa tiver numa janela imunológica e dá negativo? Pode transferir para outro mesmo assim. Então, é muito complicado. Por isso que tem que fazer várias dessas perguntas. Além disso, só para vocês terem uma ideia, eles perguntam, por exemplo, você viajou para fora do país, sei lá, nos últimos tantos dias, no último mês, por exemplo. Por que eles precisam perguntar isso? Porque às vezes você está numa região que é predominante uma doença e pode ser infectado e não aparecer no teste. Então, por isso que eles têm que perguntar tudo. Se você não namora e tem vários parceiros sexuais, é muito maior o risco de você ser contaminada por HPV, por sífilis e por aí vai. Ok? Vamos por ordem, então, gente. Maximiliano, pode falar. Quanto tempo que da janela imunológica? Quanto tempo que é? Depende da doença. O HIV, que é a AIDS, pode demorar anos, gente, até 10 anos, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, depende da doença. Thaís, pode falar. Então, é que você comentou sobre que eles fazem perguntas para quem viajou fora do país, né? E também faz se foi viajar para o norte, para o nordeste, se dormiu em alguma casa de pau a pique, né? Por conta do barbeiro. Então, isso faz várias perguntas, que é de acordo com a região também, né? Do Brasil. Isso mesmo. Ele, né, que tá aqui. Professora, quem tem doenças autoimunes também não pode fazer doação, né? Não, nem pessoas que fizeram tratamento de câncer, tratamentos, enfim, são tratamentos controlados, não pode fazer a doação, tá? Gente, eu vou continuar aqui, tá? Só me lembrem, a aula acaba que horas, gente? É 8h30? Né? 8h30 já tá começando a dar pra aula. Não, mas agora que tá no online, gente, eu acho que voltou pro horário normal, se não me engano. Que hora que ela marcou aí no Meet com vocês? 8h30. Ai, misericórdia. Então, vamos lá. Bom, gente, além disso, então, olhem só, para vocês terem uma ideia aqui, esse processo de obtenção do sangue, depois de passar, né, pela entrevista, a pessoa recebe um papelzinho igual esse, tá? Que aí lá ela vai colocar se ela foi sincera na entrevista ou se ela mentiu em alguma coisa. Por que que eles dão esse papel? Porque às vezes a pessoa fica envergonhada de falar na hora, enfim, que ela teve algum comportamento de risco, ou sei lá, o que passa na cabeça das pessoas. E que aí mente, fica com vergonha de falar alguma coisa,
E aí a gente tem esse papel, porque fica anônimo, e nesse quadrado que vocês estão vendo aí de baixo, vai ter o código um código de barras da bolsa que você vai doar. Então a pessoa passa por tudo, doa a bolsa, só que aí se ela coloca não foi sincera, eles depois têm que desprezar, tá? Então isso é uma maneira aí para tentar aí, né, não deixar as pessoas constrangidas e fazer com que elas busquem mais a doação, tá? Professora, Pode falar. mas aí a pessoa responde esse questionário aí fica com eles lá no Hemocentro? Isso, vai depositar como se fosse uma urna, sabe? Aí eles colocam lá dentro e aí depois eles vão recolher no final de todo dia, todo plantão, tá? Bom, pessoal, durante a festa, então vai ser feita a antisepsia do local, da pele, né? O sistema de coleta de transfusão sanguínea é um sistema fechado. Isso, gente, igual vocês estão vendo aí na foto. A bolsa, o equipo, é tudo um sistema fechado, nada fica aberto para a gente conectar depois. Eles fazem isso para tentar minimizar riscos de infecção, tá? É coletado de 400 a 500 ml de sangue. Isso vai variar, gente, vai depender do peso do paciente. Por isso que eles vão lá e pesa e faz a medição, porque aí eles fazem o cálculo para ver certinho quantos ml você vai poder doar, tá? Aí eu falei para vocês que são feitos testes. Na hora, mesmo que você saiba o seu grupo de sanguíneo, né? Mesmo que você saiba qual que é o seu tipo de sangue, eles vão repetir o teste, que é desse sistema ABO, para tentar identificar qual que é o seu tipo de sangue, tá? É feito também uma triagem sorológica, então, olhem só, eles veem doença de Chagas, sífilis, HIV e hepatites. Não tem como eles verem, gente, todos os sangues, todos os sangues, todas as doenças. Então, é por isso que a gente tem um risco aí envolvido, tá? Aí essa foto aqui mostra para vocês verem como que é o processamento depois dessa bolsa. Logo depois que eles colhem, isso vai ficar, gente, armazenado numa máquina que vai fazendo processamento para evitar esse sangue de coagular, ok? Então aqui tem a fotinha aí para vocês. Essa bolsa que tá amarela, gente, geralmente é plasma, tá? Ou então plaqueta. Professora, Pode falar. então esse sangue ele nunca vai ficar paradinho. Não, porque senão coagula. Tem que colocar numa máquina específica para fazer esse processamento, tá? Depois de quanto tempo ele pode ir para doação? Não entendi. Depois de quanto tempo ele pode ir para doação? Cada um vai ter um tempo diferente. Já falo para vocês já, tá? Essa foto, pessoal, mostra aqui como que é uma coleta por aférese, que é uma máquina, tá? Que faz todo esse processamento, tá? Desse sangue, desse componente que vai saindo. Eu não sei se alguém aqui já coletou plaquetas, mas é uma máquina bem parecida com essa, tá? Aí, agora aqui eu vou entrar em cada um para vocês conhecerem. Concentrado de hemácias, gente. Concentrado de hemácias nada mais é do que a bolsa de sangue vermelhinha, que é a que vocês já conhecem, tá? Quais que são as indicações? Anemias ou hemorragia grande, né? Olhem a conservação, pessoal. É conservado de Professora, repete, por favor, cortou. Concentrado de hemácias é aquela bolsa vermelhinha. O concentrado de hemácias, pessoal, é aquela bolsa vermelhinha de sangue que vocês já conhecem, tá? Quando que é indicado? Anemias ou hemorragias, tá? A conservação dessa bolsa, onde que ela vai ficar guardada? Vai ser em uma geladeira própria e ela tem que ser conservada, olhem só, de 2 a 4 graus Celsius. Então, é uma temperatura baixa, ok? Validade. Quanto tempo que dura essa bolsa? De 21
42 dias. Então, dura bastante, né, gente? O que vocês acham? Dura. Dura bastante. E vocês podem ter certeza, gente, que isso não vai vencer, tá? Que sempre tá em falta. Concentrado de plaquetas. Olhem só, gente. Plaquetas, quando precisar ter uma transfusão de plaqueta? Quando, por exemplo, tiver as plaquetas baixas. Que doença que pode levar o paciente a ter plaqueta baixa? O que vocês acham? Anemia plástica, por exemplo, que a gente estava conversando, que tem a destruição da medula óssea, né? Doença renal também ou não? Doença renal, se for uma insuficiência, né? Mas o que mais causa, gente, é câncer. Vamos pensar na leucemia, né? Ou tratamento quimioterápico, que as plaquetas ficam baixas. Conservação. Olhem só, gente, vai ser numa geladeira de 2 a 22 graus, então a temperatura é mais elevada, tá? Validade. Ela dura de 3 a 5 dias, bem menos tempo do que a de sangue. Professora, Pode falar. pode repetir da conservação? É porque falhou que eu não escutei. Ó, igual tá vocês na foto, gente. Conservação de 2 a 22, a temperatura mais elevada, tá? E por fim, gente, um concentrado de granulócitos. O que é isso? É glóbulo branco, tá? Então, é a mesma coisa que glóbulo branco. Eu também posso ter esse tipo de transfusão, tá? Quais são as indicações? Quando a mesma indicação, por exemplo, das plaquetas. Uma leucemia, tratamento quimioterápico, tudo que leva a imunidade a ficar baixa, tá? A conservação é a mesma das plaquetas, só que olha, ela dura, gente, 24 horas. Doou, recebeu. E mesmo assim não perde, igual eu estava falando para vocês. Esses outros tipos de componentes, a doação é mais baixa ainda. Porque geralmente a galera vai lá e doa só o sangue. Não doa plaqueta, não doa granulócito. Isso pode ser doado no mesmo dia? Não. Tem que ser dias diferentes, tá? Com intervalos diferentes. Não pode ser tudo junto. Alguém aqui já doou plaqueta? Não? Eu não sei nem como faz isso. Se vocês achavam que a agulha da doação de sangue era grande, é que vocês não viram de plaqueta, viu? Só queria comentar isso. E de plaqueta demora mais, porque aquela máquina que eu falei para vocês, ela demora para processar. Ô, professora, não é sangue que quando tipo, não é no sangue depois filtrado, é outro tipo de substância? Eles tiram o acesso venoso do acesso do sangue. Só que a máquina que vai fazer a separação desses componentes, tá? Ah, tá. Então, vai levar para a máquina o sangue e ela que vai fazer o processo dessa separação, então. Isso. Logo depois, gente, que essa bolsa, então, é coletada, vai para aquelas máquinas específicas que têm, né, ainda a capacidade de irradiação para poder tirar esses micro-organismos que podem estar na bolsa, tá? Aí aqui, pode falar. Então, o sangue, ele volta e só a hemácia que é retirada, é isso? Não, a hemácia não vai voltar, não. Nada vai voltar. A máquina que vai fazer o processo. Quando você vai doar o sangue, mas vai tirar só a hemácia. Aí, como que eles fazem? O sangue volta e tira só a hemácia? Como que é? Gente, o acesso venoso vai tirar todo o componente do sangue. Dentro do sangue eu tenho hemácia, eu tenho plaqueta, eu tenho glóbulo vermelho. Então, é a máquina que, depois que recebeu o seu sangue, que vai fazer essa separação, tá? Só que o sangue vai sair do mesmo jeito, ele não volta. É descartável? Acho que ela quis perguntar se era descartável. Sim. Isso, se é descartado. Obrigada, Sim. Gabi.
Isso mesmo. Bom, gente, continuando, eu não vou explicar essa parte aqui para vocês, mas é só para vocês entenderem que a gente tem outros componentes, tá? De doação. A gente pode ter, olhem só, albumina, e outros fatores de coagulação. Tudo isso são bolsas que são transfundidas também para o paciente, tá? Mas elas não são tão comuns. O que mais vocês vão ver é a transfusão de hemácias, que é a bolsa vermelha, e a transfusão de plaquetas, tá? Bom, aí dentro disso, gente, a gente tem a transfusão ainda dentro do pós-operatório ou do intraoperatório. O paciente, por exemplo, que vai fazer uma grande cirurgia, a gente já faz um planejamento antes. Se sabe que vai fazer uma cirurgia grande, provavelmente ele vai perder mais sangue. Então, a gente já precisa fazer um planejamento de quantas bolsas vai precisar, tá? Para já deixar dentro da sala operatória, tá? E a gente precisa ter cuidado, que o paciente que perde muito sangue, se ele não recebe a bolsa, olhem só, pode ter problema de cicatrização e várias coisas, tá? Então, no centro cirúrgico, para esses pacientes, a gente faz o planejamento de quantas bolsas vai precisar para a sala, e lá no pré-operatório a gente já avalia. Se o paciente, por exemplo, usa anticoagulante, a gente já pede para um tempo antes da cirurgia ele parar de usar, senão vai sangrar mesmo, né? E às vezes tem o uso de, por exemplo, medicamentos como vitamina Quanto K. tempo, professora? Depende do quadro daquele paciente. Depende do grau da insuficiência cardíaca, do problema cardíaco e da dosagem de anticoagulante que ele usa. Não tem um tempo específico, gente. Geralmente é 4 dias, 5 dias antes, interrompe o anticoagulante. Geralmente é mais ou menos isso. Obrigada. E aí, então, pessoal, dentro do centro cirúrgico, a gente vai avaliar, então, essa necessidade de transfundir tantas bolsas de acordo com a perca de sangue que tiver, tá? Isso daqui, gente, é uma curiosidade, tá? Eu falei para vocês já que lá na aula de anemia, que a gente verifica o exame, o hemograma do paciente, lembram? E aí vai ter vários resultados lá. E só para vocês a curiosidade. Quando a hemoglobina, que é o HB daquele paciente lá nesse exame, estiver menor que 10, geralmente eles não transfundem, tá? Se esse HB estiver entre 7 e 10, aí o médico vai analisar. O que ele vai ver? Qual que é a idade do paciente, se ele tem algum sinal e sintoma, às vezes grave, por exemplo, da anemia, falta de ar, enfim. Agora, se esse HB, tiver entre 6 a 7 ou menor que isso, de imediato já é recomendada a transfusão. Então, vamos supor que por conta de uma anemia, ele está com HB de menor que 7. Já vai indicar a transfusão, não vai indicar medicamento nem nada. Tem que ser algo mais rápido, ok? E a outra curiosidade é sobre as plaquetas, né? Que vocês estão vendo que essa foto aqui com essa bolsinha mais amarela. Lá nesse hemograma, gente, no final, geralmente, do hemograma tem o tanto de plaquetas. Então, olhem só. Se a plaqueta tiver maior do que 100 mil, eles não recomendam transfundir. Se ela tiver entre 50 e 100, aí a gente vai avaliar a possibilidade, de acordo com o quadro do paciente. Se ela tiver menor do que 50 mil, já é recomendado transfusão de plaquetas. Ok? Tô acabando, gente, mais 2 minutos, tá? Aí depois eu continuo o resto. No momento da transfusão, pessoal, então pensem se quando vocês, por exemplo, estiverem no estágio, na Santa Casa, trabalhando, e o seu paciente do hospital pediu uma transfusão. Antes de tudo, a gente tem que verificar a solicitação médica, tá? Então, no sentido de quais são os dados do receptor. Então, olhar tudo, gente. Na prescrição tem que estar escrito seu João,
precisa de uma bolsa de concentrado de hemácias, né? Para transfundir em 1 hora e o tipo sanguíneo dele é tal. Então, tem que estar tudo certinho, tá? Depois que vocês checarem essa prescrição, então, olhem só, ainda vai ter a coleta, gente, de um tubinho, que é esse tubinho aqui de sangue, que é uma coleta pré-transfusional. Por que que eles fazem isso? Para melhor identificar o paciente. Então, mesmo que ele já saiba qual que é o tipo sanguíneo, eles vão lá e coletam isso de novo para, né, ter certeza que vai ser, ele é do tipo tal, né, e tem tal e tal coisa que vai precisar, ok? Então, deixa eu ver onde que eu vou parar. Só aqui, pessoal, cuidados peritransfusionais. Então, se o seu paciente vai precisar de uma transfusão, pelo amor de Deus, sempre olhar com muito cuidado a prescrição médica, checar o nome desse paciente, o tipo sanguíneo, quantas horas vai passar. A bolsa de sangue, vocês vão ter que checar para ver o tipo sanguíneo, ver se bate a bolsa com a prescrição do paciente, e esse cartão que vai estar sobre a bolsa, tá? Isso é uma checagem, pessoal, só para vocês terem uma noção, que é feita por 2 ou 3 pessoas. Então, se o seu paciente vai precisar de uma transfusão, você vai lá e vai checar tudo, e aí depois vem, por exemplo, o enfermeiro do plantão e checa tudo de novo, tudo novamente, para ter certeza que estão certos os tipos sanguíneos, o paciente e tudo mais, ok? Aí os dois vão lá. Você pode repetir de novo? Tá falhando. E os dois vão lá, batem o carimbo, né? Tudo certinho, tá? Maxilane, eu não vou conseguir falar tudo para você. Eu expliquei sobre a importância de checar as informações. Essa prescrição, a doação, vai ser checada por 2 pessoas diferentes. Você e o enfermeiro supervisor do plantão, tá? Para ter certeza que todos os dados batem. Volta aqui na foto, gente, tem até um código de barras a bolsa. Por quê? Porque caso tenha algum problema, o paciente apresenta, às vezes, alguma reação adversa, aí a gente consegue rapidamente recuperar, né? Rastrear por que que o paciente teve uma reação. Beleza? Pessoal, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo, professora. Gente, agora é o seguinte. Não, que tá falhando. Eu vou terminar aqui a apresentação. Eu vou colocar esse conteúdo aqui para vocês, tá? No YouTube. E eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de explicar essa aula aqui por vídeo e vou postar já para vocês no YouTube toda a minha explicação. Por quê, gente? Porque na próxima semana, basicamente, já vai ser a revisão para a prova, né? E eu não vou conseguir voltar nessa aula depois, porque eu preciso passar conteúdo para vocês, tá? Então, eu vou terminar aqui, eu vou pedir para que todo mundo saia da sala, que aí eu vou explicar só para mim mesma e posto já no YouTube para vocês, beleza? Combinado. Ok. Professora, e o trabalho que a senhora falou que eu Vamos. passava amanhã? O trabalho é o seguinte, gente, vai ser algumas perguntinhas para vocês responderem. Eu vou jogar no grupo, mas é uma coisa muito simples. Vocês vão responder as perguntas ou por dupla ou individual, vocês que sabem. E aí vocês me mandam a foto, ou então, não sei, o Word, até na próxima terça, tá? Professora, a senhora pode repetir, por favor? Minha internet caiu, eu não escutei. Eu vou jogar no grupo, Gabriele, as instruções do que é para fazer, tá? Mas essas perguntinhas é para vocês fazerem amanhã, ok? Que teoricamente é a aula remota, tá bom? Então amanhã, tipo, não vai ter nenhuma videoaula assim, não, é só... Não. Amanhã é só o desenvolvimento do trabalho, não vai ter nada ao vivo, tá? Ok, obrigada. Ok, gente? Ok, boa noite. Até mais, professora. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Professora, pode mandar semana que vem? Pode. Qualquer coisa me chamem no WhatsApp, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada. Professora, Oi.
É porque tava falhando muito seu áudio aqui pra mim, aí eu vou dar uma lida de novo, aí qualquer dúvida posso estar te perguntando depois? Pode, Se pergunta no tiver. WhatsApp, tá? Então tá, obrigada, viu? Obrigada, tchau. Boa noite, tchau. Aqui a explicação sobre a aula, pessoal, é o seguinte. A bolsa, então, tem um código de rastreio e por meio delas, por exemplo, se o paciente tem qualquer tipo de reação adversa depois da transfusão, essa bolsa vai ser encaminhada de volta para o hemocentro e eles conseguem rastrear se às vezes teve algum problema aí de segurança e explicar melhor, né, verificar melhor o quadro do paciente, tá? Disso, essa bolsa vem acompanhada com um cartão do receptor, onde vocês vão colocar todas as informações, então, o número do código de barras da bolsa, né, qual que é o tipo sanguíneo daquela bolsa, o nome do paciente que recebeu, o horário que fez, em quanto tempo que passou. Então, esses são os dados importantes que vocês vão precisar anotar depois, ok? Bom, o que mais que a gente precisa ter de cuidados, então, antes da transfusão? Inspecionar essa bolsa, então, no sentido de olhar, gente, para ver se tem algum furo, enfim, para ver se essa bolsa tá íntegra, tá pérvia, tá? Identificar o paciente, que eu já falei para vocês que isso é muito importante, e selecionar o equipo adequado. Não é qualquer equipo que a gente faz a transfusão de sangue, tá? Então, igual, por exemplo, vocês já devem ter visto em uma passagem de dieta, que o equipo é diferente, que é aquele equipo azul, aqui a gente tem um equipo específico para fazer a transfusão, que é esse daqui que vocês estão vendo na foto. Ó, que é um equipo aqui de microgotas, e ele tem também a capacidade de reter coágulos, tá? Então, a gente precisa desse equipo especial. Agora, gente, isso é uma fase muito importante. Vocês precisam saber isso daqui. Eu vou cobrar isso daqui na prova, tá? Que são os cuidados transfusionais. Além de cobrar isso na prova, isso serve para a vida de vocês, tá? Porque o processo de doação não é fácil, não é simples. Então, olhem só, vocês têm que saber desses cuidados. Evitar aquecimento da bolsa. Então, evitar essa bolsa ficar muito tempo fora da geladeira antes de transfundir. Outro cuidado, iniciar a transfusão em no máximo 30 minutos após ser retirado da geladeira, da refrigeração. Então, por exemplo, você foi lá e tirou a bolsa da geladeira, você tem que esperar um tempo, gente, para essa bolsa ficar em uma temperatura ambiente. Porque lembra que eu falei para vocês que o concentrado de hemácias fica sobre 2 a 4 graus? A gente não pode já imediatamente transfundir isso no paciente, porque senão pode dar uma hipotermia. Então, a gente tem que esperar um tempinho com essa bolsa fora da geladeira, para ela aquecer levemente, para a gente conseguir transfundir. Só que a gente também não pode esperar demais. Então, o tempo máximo que eu considero, principalmente aqui em Franca e em Ribeirão, que são lugares quentes, é no máximo 20 minutos. Então, tirou da geladeira, espera 20 minutos, ela dá uma aquecidinha para poder transfundir, então, nesse paciente, ok? Considerar cada bolsa como uma transfusão diferente. Por exemplo, gente, às vezes o médico pode pedir para passar 2 bolsas de sangue. E aí, para cada uma, você tem que considerar um processo único. Então, fazer checagem da prescrição, bater carimbo, né, observar, e isso vai ser uma transfusão e depois a outra vai ter que repetir todo o processo, tá? Verificar sinais vitais antes do início e ao término da transfusão. Por quê, gente? Porque depois de uma transfusão, às vezes isso pode sobrecarregar o volume sanguíneo dentro do corpo do paciente.
Então, isso pode variar os sinais vitais, variar, tipo assim, a frequência cardíaca, a pressão. Por isso que a gente faz a checagem antes de começar e depois, para a gente comparar, tá? Acompanhamento direto nos primeiros 10 minutos de transfusão. Então, o que é isso, gente? Você acabou de instalar essa bolsa de sangue, você tem que ficar os 10 primeiros minutos direto lá olhando o seu paciente. Porque vai ser nesse tempo que geralmente ele vai instabilizar. Então, você precisa ficar de olho. Por que eu falo isso, gente? Porque em muitos lugares, por exemplo, um soro, uma medicação, o profissional vai lá, instala e já sai do quarto, vai fazer outra coisa. E às vezes dá uma passadinha de olho lá no quarto para ver como é que tá. Aqui na transfusão, não. Nos primeiros 10 minutos você tem que ficar lá direto olhando. E depois desse período, você até pode sair do quarto, mas você tem que ficar de 5 em 5 minutos indo lá, tá? Outra coisa, não adicionar qualquer substância aos hemocomponentes. Estar concomitantemente ao mesmo acesso. Então, por exemplo, gente, o paciente está com acesso venoso no braço, está com uma torneirinha, ou então está com um dispositivo de 3 vias. Um deles você instala o sangue. Só que aí o paciente tem uma medicação de horário. Só que você não pode colocar a medicação nesse mesmo acesso. Tem que procurar outro acesso, tem que puncionar o paciente de novo em outro lugar, tá? Não pode administrar nada no mesmo acesso quando estiver passando esse sangue, tá? A única coisa que pode é soro fisiológico se for numa quantidade menor. Que mais? Bom, concentrado de hemácias, pessoal, a gente tem um período máximo para acabar essa transfusão. Então, geralmente é 1 hora e meia, tá? Não pode passar aqui de 4 horas. Eu nunca vi isso, sinceramente, na prática, tá? Assim, demorar 4, 3 horas para passar um sangue. Então, esse máximo de 4 horas, vocês podem até desconsiderar, tá? Geralmente é passado de 1 a 1 hora e meia, ok? As plaquetas, olhem só, infusão em 30 minutos, então é uma infusão mais rápida, tá? E a gente tem os outros tipos, então, concentrado de granulócitos, então é no máximo 4 horas, que é a infusão de glóbulos brancos, ok? E o que mais que a gente tem, pessoal? Isso também é super importante, que são as reações que o paciente pode ter de efeito colateral na transfusão. Essas reações, gente, são reações imunológicas que quer dizer do próprio organismo, do próprio componente, tá? Reação da imunidade. Então, olhem só, pode ter uma reação febril, que é a febre. Ele pode ter uma reação hemolítica, que é quando, gente, o componente, ou o glóbulo vermelho, a plaqueta, se rompe, tá? Ele pode ter urticária, que são petequias na pele, né? Ele pode ter uma reação anafilática, que é uma reação alérgica exacerbada, tá? Principalmente por conta de transfundir um sangue que não é do mesmo grupo sanguíneo, tá? E ainda, esse paciente pode ter reações não imunológicas, que quer dizer que não tem a ver com o componente, com a bolsa. Por exemplo, uma reação hemolítica física, que é quando esse glóbulo vermelho, essa hemácia, se rompe por meio de um processo físico. Então, por exemplo, você chacoalhou muito aquela bolsa, rompeu os componentes ali dentro, tá? Pode ter uma sobrecarga volêmica, que é quando, gente, tem mais volume, aquele paciente está com muito volume de hemácia, tá? Ele pode ter uma hipotermia, que é, por exemplo, por quando você acaba de tirar da geladeira e põe esse sangue para passar no paciente. E ele pode ter complicações metabólicas, que é quando altera o pH do sangue, tá? E ainda contaminações bacterianas. Então, eu estava falando para vocês, o paciente pode ser infectado por conta de uma transfusão de sangue, tá? Isso, gente, são todas as reações imediatas, ou seja, acontece na hora que tiver transfundido.
a gente tem as reações tardias, que acontecem depois que a transfusão acabou, no dia depois ou então mais tarde, que são as reações imunológicas. Então, por exemplo, uma reação hemolítica, que é quando rompe esse componente, púrpura, que é quando o paciente fica com essa cor de púrpura mesmo, rosado, tá? E a gente ainda tem as reações não hemolíticas, como, por exemplo, sobrecarga de ferro, o paciente dias depois vai ter muito ferro no organismo, e também doenças infecciosas, transmissão de doenças infecciosas. E, por exemplo, igual eu falei para vocês da janela imunológica, logo depois de anos da transfusão, o paciente tem a transmissão, aparece uma doença infecciosa, né, que não apareceu de imediato, ok? Isso daqui, gente, são os sinais e sintomas que acontecem principalmente durante essas reações imediatas, tá? Então, a febre, o rubor facial, que é quando fica vermelho. Prurido é uma palavra importante que quer dizer coceira, né? Dor, que pode ser uma dor no tórax, uma dor lombar. Sibilos, que fica sibilando, chiando. Tosse, né? Oligúria, que quer dizer baixa produção de urina. Anúria, que quer dizer que quando não tem urina, né? Hipotensão, náuseas e vômitos e sangramento anormal. Tudo isso, gente, são reações que acontecem geralmente imediatamente, na hora que está transfundindo. Esses são dados importantes, também vou prova. Então, vejam só, se o paciente tiver alguns desses sinais e sintomas na hora que você estiver transfundindo, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, é interromper ou parar a infusão na hora. Você tem que parar de transfundir esse sangue, tá? Tem que manter o acesso venoso, então não precisa tirar o acesso, deixa ele lá, só para o sangue. Você vai correndo lá checar novamente essa prescrição, essa etiqueta, porque às vezes você pode ter comido bola em alguma coisa, então você tem que olhar de novo para ver se está certo. Notificar a equipe médica, então tem que falar que o paciente apresentou febre, apresentou alguns desses sinais, e aí você parou, tá, a infusão. Você não pode descartar as bolsas, tá, gente? A bolsa de sangue, a bolsa de plaquetas. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que depois ela volta lá para o hemocentro, para ver se teve alguma coisa de errado, né? Às vezes o médico pode pedir a coleta de amostra de exame de sangue e de urina, depois que ele teve a reação adversa, então isso só se o médico pediu. Suporte ventilatório se necessário. No sentido, pessoal, que se deu, por exemplo, uma reação anafilática, uma reação alérgica, por conta, às vezes, de transfusão de grupo sanguíneo diferente, o paciente pode ficar com uma reação tão, assim, grave, que ele precisa ser entubado, precisa do ventilador mecânico. Então, aqui é sim necessário, tá? E eu repito, gente, é por isso que vocês precisam checar tudo da prescrição, da bolsa, para ver se bate tudo certinho. Porque se vocês ficarem desatentos e não conferir alguma coisa, isso, além de poder levar o paciente a óbito, vai fazer vocês serem demitidos e ainda ter o corém cassado. Então, tem que ficar muito esperto com isso. E alguma medicação aqui, às vezes, se o médico prescrever para dor, para febre, enfim, isso é o médico que vai prescrever, ok? Aqui, no processo de doação, a quem a religião não permite, a gente tem a doação autóloga, que é quando o paciente tira sangue dele mesmo, né, passa para uma máquina para processar, e depois o paciente recebe o sangue dele de novo, depois da filtragem. Isso, por exemplo, para testemunha de Jeová, ou alguém que vai precisar receber esse sangue depois de uma perca, tá? Tem gente que tem a possibilidade de isso acontecer, tá? Lógico, gente, se o hospital tiver essa máquina que faz essa filtragem, tá? E durante a recuperação, então, no pós-operatório, a gente tem que avaliar como que o paciente vai estar e fazer o planejamento certinho dessas bolsas, ok? Bom, pessoal, a aula de transfusão é isso, tá? Então, só relembrando os pontos importantes.
vocês precisam saber sobre os cuidados durante a transfusão. Então, todos os cuidados, eu vou cobrar isso. E precisam saber as reações transfusionais, ou seja, as reações que podem acontecer, tanto imediatas quanto tardias. E aí, o sintoma que o paciente vai ter, e se ele tiver reação, o que vocês vão fazer? Que no caso é interromper essa transfusão na hora, ok? Dúvidas, então, vocês me chamem no privado.